Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de Geografia, onde hoje vamos fazer a revisão sobre um dos assuntos que estudamos no decorrer dessas semanas. Qual é esse assunto? O Mercosul. Então, vamos abordar informações que já foram mencionadas em aulas anteriores e colocar informações novas para que vocês possam fixar melhor o nosso conteúdo. E aí, estão preparados para a nossa revisão? Sim? Posso começar então? Então, vamos lá. Então, fazendo a revisão do nosso assunto, nós temos o Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul. E por que tem essa denominação? Porque é composto pelos países localizados no continente americano, ou seja, na América, e na porção sul. E aí, para quem não lembra, o que significa essa porção territorial? O nosso continente americano ele é dividido em 3 porções, ou seja, em 3 partes. Quais são elas? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, isso significa que o Mercosul, esse bloco econômico, ele é composto por países que estão localizados no continente americano, especificamente na sua parte sul. Mas são todos os países? Não, não são todos. Então, vamos relembrar no decorrer da nossa aula de hoje quais são esses países e o que aconteceu com alguns deles no decorrer desses anos. Mas aqui na nossa informação temos o quê? Que o Mercosul foi fundado no ano de 1991, isso quer dizer, ele foi criado, assinado através do Tratado de Assunção no Paraguai. Então, nós já temos a informação de um país. Se foi assinado no Paraguai, significa que esse país ele está dentro do bloco econômico? A gente pode dizer que sim? Pode sim. Então, além do Paraguai, nós temos outros países. Quais são eles? Brasil, Argentina, que foram os dois que encabeçaram, ou seja, que colocaram em prática esse desenvolvimento do bloco econômico com o objetivo de fazer com que os países tivessem o seu processo de comercialização interligado, que esses países conseguissem comercializar seus produtos com baixos impostos ou tarifa praticamente zero, dependendo do produto, facilitando o deslocamento e o processo de desenvolvimento, não só econômico, mas industrial, e transportando de uma melhor forma e levando a economia desses países juntos para o externo, ou seja, para um processo de exportação. Vimos também no decorrer das nossas aulas, no começo do ano, ou seja, nas nossas primeiras semanas, que o Mercosul tinha como objetivo proporcionar a livre circulação de mercadorias. Quando a gente fala dessa livre circulação, é a questão de tarifas alfandegárias, impostos, ou seja, dependendo do produto, praticamente não existe entre os países membros. Quando a gente fala de países membros, são os países elite, os países cabeça, aqueles que têm maior poder, ter maior decisão, têm um maior poder aquisitivo, ou seja, maior processo de desenvolvimento econômico. E entre eles, nós temos um país que é de grande destaque e que habitamos ele, que é o nosso Brasil. Esses países membros, eles tinham como objetivo também a eliminação das barreiras alfandegárias, a unificação das taxas de juros, inflação e índices de déficit. Resumindo tudo isso, o bloco Mercosul, ele tinha como objetivo unir os países e fazer com que eles crescessem economicamente, se desenvolvessem industrialmente e se tornassem grandes potências dentro do continente americano, mais especificamente na parte sul do nosso continente. E diante disso, quais são esses países membros? Você deve estar se perguntando, se não recorda, ou se você lembra, já tem todos aqui, ó, e pode começar a falar, ou seja, pode falar junto aqui comigo. Quais são eles? Brasil, Argentina, Uruguai,
Paraguai e a Venezuela? E aí, será? Lembram que a gente falou sobre a questão da Venezuela? Sim? A gente chega já lá. Calma, calma só. Então, aqui a gente tem, ó, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que eu vou colocar um ponto de interrogação, que eu vou já explicar por quê, ou seja, relembrar. Mas aqui a gente tem a questão dos países que estão em processo de parcerias. A Argentina e Brasil, que foram os cabeças, os que colocaram em prática, tiveram a ideia. Uruguai e Paraguai, que foram convidados a entrar dentro desse bloco econômico, fazer parte do bloco, ou seja, se unirem economicamente, politicamente. E a Venezuela fez parte do bloco econômico no ano de 2012. Mencionei para vocês isso em sala de aula. Mencionei para vocês nas nossas outras videoaulas. Então, o que aconteceu com a Venezuela? Que ela atualmente ela está dentro do bloco, mas ela não tem poder de decisão, porque ela está o quê? Suspensa. Ela não foi colocada para fora. Ela está ali como se tivesse de castigo. Está de castigo porque fez algo errado. Basicamente, a gente pode falar isso da Venezuela. Ela entrou no ano de 2012 no bloco econômico, ficou dentro desse processo até o ano de 2013, tendo poder de decisão, tendo poder de dizer o que pensava, dando sugestões. 2014 ela também estava por ali, 2015, mas quando chegou em 2016, a Venezuela foi suspensa do bloco. E por quê? Porque que Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai resolveram afastar ela temporariamente, porque a Venezuela não estava cumprindo o acordo do bloco econômico. E quais foram esses problemas que levaram ela a ser suspensa? Problemas sociais, ou seja, questão dos direitos da população, questão econômica, que a sua economia não estava crescendo e acompanhando os outros países do bloco econômico, descumprimento das regras com relação às tarifas, os juros, as taxas que deveriam ser igualitárias. Então, a Venezuela começou a descumprir o acordo, a descumprir o objetivo. Por isso que eles se uniram e deixaram ela ali, ó, de lado, como se tivesse de castigo. Mas a gente viu também, no decorrer das nossas aulas, que a Venezuela, ela só entrou no bloco econômico porque surgiu uma vaga. E essa vaga surgiu porque um outro país, em 2012, ele tinha sido suspenso. E aí? Lembram qual foi esse país? Tem essa lembrança? Exatamente, foi o Paraguai. Ele, em 2012, foi suspenso por questão de processo de impeachment. Teve problemas com relação a esse processo que foi fraudulento, ou seja, ele ocorreu de forma errada, irregular. Então, os países do Mercosul resolveram afastar o Paraguai para que o país se reestruturasse e resolvesse essa situação. Após resolver a situação do processo de impeachment e requalificar sua política econômica e administrativa, o Paraguai retornou ao bloco econômico, porque ele não tinha sido expulso, ele apenas tinha sido suspenso. E a Venezuela, o que aconteceu com ela? Porque o Paraguai voltou, ela teve que sair? Não, uma coisa não está ligada à outra. Venezuela só foi afastada por descumprimento do acordo com relação ao objetivo, ao tratado do Mercosul. Não estavam cumprindo mais as regras e os objetivos impostos. E dessa forma, com relação a países do bloco econômico, não temos só os países membros, não, ou seja, só a elite, não. Temos também outros países da América do Sul que estão dentro desse bloco econômico, mas são chamados de países associados. E por que que eles têm essa nomenclatura, ou seja, essa definição diferente da dos países membros? Porque os membros eles têm direito de decisão, têm direito de voto, de expressar sua opinião, de decidir quem fica, quem sai, quem entra no bloco econômico.
Já os associados, a única opção para eles dentro do bloco econômico é fazer parcerias econômicas, ou seja, parcerias comerciais. Eles não têm nenhum poder, nenhum direito de decidir nada sobre o bloco, apenas comercializar processo de importação e exportação, nesse ponto. E aí, quais são esses países que fazem parte dos associados? Lembrando que são países da América do Sul. Nós temos Chile, que entrou no ano de 1996, Bolívia, também entrou como associado em 1996, e aí nós temos uma outra informação, lembrando que esse conteúdo já foi estudado, já foi mencionado. A Bolívia, em 2012, ela solicitou ao bloco econômico, ou seja, aos países membros, a sua permanência como um país membro, deixar de ser associado e se tornar um país elite, um país de poder, ou seja, de grande decisão. De 2012 até hoje, 2021, a Bolívia ainda está nesse processo de análise. Por quê? Não é só solicitar e assim da noite para o dia você mudar de classe dentro de um bloco econômico. Tem que ser analisado a questão populacional, os direitos humanos, a questão da saúde, o investimento na educação, a questão econômica, se eles vão ter condições de seguir os objetivos, o acordo que é imposto, traçado pelo Tratado de Assunção, que foi assinado em 91, se eles vão cumprir as cláusulas. Então, tudo isso tem que ser bem analisado. E aí você deve estar pensando, mas professora, de 2012 a 2021 não deu tempo a Bolívia pensar nisso? Até deu. A Bolívia de entrar no bloco econômico, ou seja, a Bolívia decidir se ainda quer ficar com esse processo, esperando que eles decidam, ou se ela tira esse processo e continua só como associada. Para a Bolívia, ela teve tempo demais para decidir se ainda continuava com o processo para tentar entrar no bloco econômico como membro, ou se tirava esse processo e continuava só como associado. Na visão da Bolívia, ela vai deixar lá até os países se decidirem, porque ela não está perdendo nada. Já para os países membros que precisam analisar esse fato, o que eles levam em consideração? Por que está demorando muito? Porque antes da Bolívia, tem um outro país que tem um grau de avaliação maior, que é a Venezuela. Por quê? Ela está suspensa. Então, eles estão observando essa questão do comportamento com relação à população, ao desenvolvimento social, com relação à geração de emprego, com relação à questão política, se a Venezuela está melhorando ou se ela está ali estagnada. E, diante disso, eles vão decidir ainda nos próximos anos o que fazer com a Venezuela. Se deixa ela totalmente de fora, ou seja, expulsa, ou se deixa ela suspensa até ela ter uma decisão de melhoria com relação ao seu povo. Eles estão analisando a situação da Venezuela. Após analisar a questão venezuelana, aí eles vão voltar para quem? Para a Bolívia, que até então ela não está perdendo muita coisa. Por quê? A parceria comercial, a exportação, a importação, o processo de industrialização ainda continua com os países do Mercosul. Nosso próximo país com relação a associado, nós temos o Peru, que entrou em 2003, nós temos a Colômbia, que entrou em 2004, o Equador, que entrou em 2004. E aí, olha a observação. Há indícios de que também possa se tornar um país membro efetivo. Isso quer dizer o quê? Que o Equador não solicitou diretamente com documentação, ou seja, ele não levou o pedido para se tornar um país membro. Mas os países do bloco, membros Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, já estão de olho no Equador. Por que eles estão de olho? Porque a sua economia ela já está se destacando entre os outros países associados.
Então, pode ser um grande país concorrente para deixar de ser associado e se tornar um país membro. E aí, diante de todas essas informações que vimos até agora, vocês lembram que no decorrer das nossas aulas sobre o Mercosul, eu disse que tínhamos alguns países que não faziam parte da América do Sul, não faziam parte do bloco econômico, mas esses países participavam dos encontros, das reuniões anualmente. Vocês lembram disso? Quem não lembra, se perdeu na nossa aula. E aí, quem lembra, ó, tá de parabéns. Então, vamos recapitular. Você que não lembra, você que está esquecido, deixou passar na hora da explicação, ó, acorda. Vamos lá, vamos prestar atenção. A entrada de novos países no bloco. Que bloco é esse? O Mercosul. Então, vamos recapitular. É o momento de você tirar a dúvida que tem e reentender algo que você não entendeu. Ou seja, preste atenção, fique atento. Vamos lá. O Mercosul ainda conta com 2 membros observadores. Pausa. Preste atenção. Nós temos os países membros: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Só que ela está em qual situação atualmente? Suspensa. Significa que ela não tem direito de decisão no momento, mas ela não foi expulsa. Então, ela ainda faz parte de um país membro. Vimos os países associados: Chile, Equador, Colômbia, Bolívia. Esses países fazem parte da América do Sul. E se algum país der bobeira, ó, eles vão para lá como país membro. Porque alguns já solicitaram. Nós temos a Bolívia como exemplo, um país que já solicitou a sua permanência no bloco econômico como membro e não como associado. E também nós temos quem? Equador. Exatamente. País que é forte candidato a se tornar membro. Mas fora esses países, nós temos o observador, aquele que só olha, está ali só prestando atenção. E por que eles têm essa característica? Porque eles chegaram para o bloco econômico, ou seja, para os países membros, e lançaram a seguinte sugestão: o meu país, ele tem a mesma classe socioeconômica que a sua, ou seja, é um país subdesenvolvido. O meu país também tem um processo de industrialização tardia como o seu, mas o meu país segue o mesmo patamar que o seu, ou seja, ele está crescendo economicamente porque tem parcerias com multinacionais, com empresas estrangeiras que estão implantando essas fábricas dentro do seu território. Um deles é o México, que é um país de exemplo, subdesenvolvido, mas com a economia em grande potência e um grande processo de industrialização. Por que tem esse processo? Porque oferece uma mão de obra barata. Então, o México e a Nova Zelândia lançaram essa proposta para o Mercosul. Observar, ver como funciona o bloco econômico, porque eles têm um objetivo de fundar, de criar e de fazer acordos econômicos também. Então, observe aqui na tela. O México entrou como observador no Mercosul em 2006 e a Nova Zelândia a partir de 2010. Esse último país, quando a gente fala último país, estamos se referindo a quem? A Nova Zelândia, vem se aproximando dos países da América do Sul com qual objetivo? Realizar uma futura ação de zona de livre comércio. O que isso quer dizer, professora? Se unirem e fazer uma nova parceria comercial, ou seja, montar um novo bloco econômico. Lembrando a vocês que a Nova Zelândia ela não está localizada no continente americano. Ela está localizada no continente oceânico. Olha só, 2 mundos bem distantes, distintos, mas que a economia e a industrialização apresentam características bem semelhantes. E o México, você deve estar se perguntando. Bem, ele está localizado na América, mas não na parte sul, e sim na América do Norte. Então, nós temos como países observadores México e Nova Zelândia, que tem como objetivo
criar um novo bloco econômico e ter os países do Mercosul como seus aliados e aprender de que forma pode colocar em prática utilizando os objetivos, as metas e as ações do Mercosul. Um membro observador é aquele que apenas participa das reuniões do bloco, no sentido de melhor acompanhar o andamento das discussões, mas sem poder participar ou votar. E nem a questão de fazer parcerias comerciais. Aqui no bloco Mercosul não existe parceria econômica. Eles estão ali apenas para olhar, ou seja, observar. Então, para fixarmos na memória, colocando em prática o que vimos na nossa aula de hoje, aula de revisão, lembrando a vocês que esse conteúdo está no seu TD, então vamos resolver aqui, ó, algumas questões com base no que vimos já em aulas anteriores e revisamos hoje sobre o bloco econômico. E mais uma vez, sempre com uma posição para tirar a sua dúvida. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida no decorrer da nossa aula, vamos lá resolver o exercício para ver se a dúvida passa, ou seja, se você consegue realmente tirá-la, ou ver se você realmente aprendeu tudo que a gente veio explicando no decorrer dessas semanas e na nossa aula de hoje. Vamos lá, primeira questão. Fala o seguinte, ó. O que é Mercado Comum do Sul? Ou seja, o Mercosul. O que significa? O que é esse nome Mercosul? E aí, vocês lembram? Respondendo essa questão, ela é uma formação econômica, ou seja, um bloco econômico, um acordo entre os países do Mercosul, ou seja, da América do Sul, esses países que têm como objetivo desenvolver-se economicamente, levantar sua economia para se tornar competitiva com os países desenvolvidos. Mais uma vez, o que significa o Mercosul? Um bloco econômico que tem como objetivo levantar a economia dos países da América do Sul, principalmente Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que são países membros. Essa é a nossa primeira questão. Segunda, a formação desse bloco é muito importante para as relações comerciais entre os países membros. Descreva os principais objetivos do Mercosul. Qual é o objetivo? Vamos lá. Livre comercialização, taxa zero, baixa tarifa alfandegária, livre circulação de mercadorias e pessoas, mais uma vez, objetivos. Livre comercialização, tarifa zero, baixas taxas alfandegárias, livre circulação de mercadorias e pessoas. Nossa terceira questão. Atualmente, os países integrantes do Mercosul são, e aí eu já deixei em destaque para vocês, nós temos Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Mais uma vez falando sobre a Venezuela. Ela faz parte do bloco Mercosul como um país membro, mesmo estando suspensa. E o que é essa suspensão? Ela descumpriu uma regra, então o bloco resolveu dar um castigo, ou seja, afastá-la temporariamente das decisões. Chegamos a qual questão? A quarta. O que ela fala? Vamos ler o enunciado. O Mercosul é um processo de integração econômica regional. Por que regional? Porque está localizado dentro de um continente. Qual é esse continente? A América, que objetiva a construção de um mercado comum na América do Sul. Cuidado! Quando a gente fala de América do Sul, não é o continente americano. Mais uma vez que eu falei para vocês lá no começo da aula. O continente é a América e ele é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Sobre o Mercosul, ou seja, sobre esse bloco econômico, assinale a alternativa incorreta.
Cuidado, é alternativa falsa. Eu já deixei em destaque para vocês porque eu vou explicar. Mas tenham bastante atenção quando eu pedir para vocês marcarem um item falso, incorreto, exceto. Então, tenham atenção a essas palavras, para não confundir, a cacholinha de vocês. O nosso item incorreto, ou seja, o item falso com relação ao Mercosul, é o item B, que fala o quê? É um movimento de resistência ao processo de globalização econômica e cultural e tem como objetivo de infundir a ideologia boliviana de Hugo Chávez. Peraí, não tem nada a ver com o que a gente falou na nossa aula de hoje. Bastava só você ler o item que você já ia ver que não tem nada a ver com o Mercosul. Em que ponto você pode levar em consideração que não tem nada a ver? Primeiro, o Bloco Econômico Mercosul é uma parceria de livre circulação de mercadorias. Quais são os países membros? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. A Bolívia ela é considerada um país associado, mesmo tendo solicitado em 2012 a sua permanência no bloco econômico como um país membro. Mas independente dela ser um país membro ou um país associado, em nenhum momento no decorrer das nossas aulas eu mencionei para vocês, ou seja, foi falado sobre questão de resistência de globalização, A gente não falou sobre isso. Então, é só você ter atenção durante a explicação que você vai prestando atenção aos itens e vai vendo aquilo que não tem nada a ver, não tem sentido nenhum com o que falamos no decorrer da nossa aula. Então, o item falso é o B. Mas vamos ver por que os outros itens são verdadeiros. Então, vamos entender o que tem de informação certa, concreta neles. O item A fala o seguinte: há um acordo que regulariza o livre comércio entre os países membros, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995. Verdadeiro. O Tratado de Assunção foi assinado em 91, mas o acordo de livre comércio, a parceria realmente foi colocada em prática em 95. O nosso item C é um processo de integração econômica regional que objetiva a construção de um mercado comum na América do Sul. Também está correto. Item D propõe a eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio e a livre circulação de mão de obra e de capital. Quando a gente fala dessa livre circulação, é de mercadorias e pessoas. E a baixa eliminação das barreiras alfandegárias, das tarifas, é o quê? Os juros ou serem cortados ou eles serem calculados todos no mesmo valor com relação aos países que fazem parte do Mercosul. O item é um bloco econômico fundado na década de 90 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também está certo. Se você olhou para esse item e ficou com dúvida, achando que ele estava falso, por conta da Venezuela, cuidado! A Venezuela ela é um país membro, mas ela entrou no bloco econômico no ano de 2012, então tenham bastante atenção a isso. Então, essas são as nossas 4 questões. O que vocês vão fazer? Vão copiar no caderno as questões e a resposta, certo? Específica. Não precisa copiar os itens A, B, C, D, não. Você copia o enunciado e a resposta correta, tira a foto e me envia no Class. Essa é a nossa atividade com relação à aula dessa semana. Mais uma vez, vão copiar essas 4 questões do caderno, enviar a foto lá no Class. Não esqueçam para ter a sua pontuação correspondente à aula de hoje. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Se tinham alguma dúvida, espero realmente que vocês tenham tirado ela, ou seja, que tenham compreendido o nosso assunto de revisão, que foi sobre o Mercosul, mercado comum dos países do continente americano, especificamente na parte sul da América. Qualquer dúvida que ainda vier a surgir, vocês podem tirar lá no Class, estarei lá esperando vocês
para tirar as dúvidas se for necessário. Não esqueçam também que esse nosso conteúdo de hoje, que foi uma revisão, ele faz parte do TD de resolução de avaliação de vocês, o TD avaliativo. Então, cuidado ao resolver o TD. Se tiver com dúvida, o que é que você pode fazer? Ou reassistir essa nossa aula, ou ir lá no Class falar comigo. Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula e tchau, meu povo!